Olá, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Procast, o podcast da Protege. Meu nome é Paula e aqui do meu lado, Coronel Luca. Não mais Coronel, só né, Luca? Luca? Só Luca. Tenho o prazer de apresentar o Luca, ele que é um parceiro nosso desde sempre, desde quando eu estou na Protege, já faz um bom tempo. E a gente convidou o Luca para ser um dos nossos mediadores nessa série de podcasts. E o objetivo aqui é a gente falar de alguns temas, né? São temas variados sobre segurança, tecnologia, enfim. Acompanhem todos os episódios, eu não vou dar spoiler. Esse é o primeiro de vários, né, Paulinha? Exatamente, não vou dar spoiler, mas eu queria então fazer uma breve apresentação dos convidados. E aí, Luca, eu quero que depois que você se apresente, fale para todo mundo da sua experiência, da sua parceria com a Protege. E aqui na mesa com a gente, 2 especialistas em segurança. Então, eu estou com o Leandro Zipoli, da Operação de Segurança. Sim. Bem-vindo, Leandro. Obrigado, queria agradecer a participação e fico aí à disposição para falar um pouquinho sobre a vigilância e segurança eletrônica. Só isso, vou falar muito mais coisa, né? Com certeza. Vou te apertar aqui. Exatamente, ó, aqui a conversa vai ser boa, eu quero ver mantendo os 45 minutos do diretor aí, né? E aqui na mesa também o Ronaldo, que tem anos e anos de experiência na área de segurança privada. Bem-vindo, Ronaldo. Obrigado mais uma vez pelo convite. É um prazer estar de novo com o Luca, com você, com o Zipoli. E vamos bater um papo aí sobre segurança, que a gente conhece um pouco. Você sabe que eu tô mais relaxado agora, mas você não sabe o que aconteceu? Minutos antes de a gente abrir essa live, a Natália, que é a nossa maquiadora, veio aqui e jogou um negócio no seu cabelo. Você percebeu isso? Percebi. Eu achei que tinha escapado o tubo. Mas ela é profissional, né? Passou aqui já... Já Nossa, eu falei, será que o negócio... Eu pensei a mesma coisa. Falei, Você pensou a mesma coisa, cara? Profissa é profissa, né? Aliás, estamos com 2 profissas aqui, né, gente? Que alegria gente, ter vocês aqui, só especialista, viu? só peso pesado aqui. Eu vou ficar bem quieta nesse momento, nesse primeiro episódio. Nos próximos eu falo um pouco mais. Mas, Luca, conta um pouquinho da sua experiência pro pessoal que está assistindo a gente. Bom, eu fui policial durante mais de 30 anos, fiz a carreira inteira na Polícia Militar, depois eu trabalhei em locais bem bacanas na polícia, fui fundador e comandante do GAT, que é a tropa de elite, né? E tenho trabalhado com alta performance e negociação há bastante tempo. A minha relação com a Protege começou uma vez que eu fui chamado para dar uma palestra lá na Provig. E naquele dia, Paula e Ronaldo, Zipoli, aconteceu um negócio mágico na minha vida, porque eu fiz uma pergunta para um vigilante e falei assim, o que é uma boa empresa para você? Ele falou assim, comandante, muito simples, sabe? Ele falou, uma boa empresa para mim é uma empresa que paga o meu salário e não atrasa os meus benefícios. Poxa, nesse dia, me deu um negócio assim, sabe? Fiquei até emocionado, né? Porque o que ele estava pedindo apenas? A contrapartida. E por que isso? Porque tem muitos empresários, né, que são clandestinos, que não fazem o recolhimento dos impostos, que atrasam o salário e benefício. Essa categoria é uma categoria muito sofrida. Sim. Então, quando ele pega uma empresa como a Protege, né, que correta, que honra e tem esse lema, né, no nosso departamento de gente de gestão, de pessoas para pessoas, e a gente realmente tem como ponto de honra, né, até porque é uma orientação do seu Marcelo, que é o nosso, né, a pessoa que é um exemplo para todos nós, de agradar o vigilante, de fazer honrar essa profissão, de enobrecer, né? Então, isso que me trouxe na Protege, e a partir dessa entrada na Provig, eu desenvolvi toda uma parceria com a Protege, já há muitos anos. Eu perdi a conta, já, para falar a verdade. É muito tempo. É muito tempo que eu estou aqui, desde as situações da gente estar ajudando aí na prospecção de clientes, mas também na parte de treinamento, nas crises que nós enfrentamos. E uma coisa eu falo, muitas, né? Eu falo para muita gente, a Protege, você conhece a Protege na hora boa pro cliente, mas você vai conhecer melhor a Protege na hora ruim. Porque na hora ruim a gente tá junto, a gente tá parceiro. Então, essa é a minha relação com a Protege e a minha alegria estar aqui com vocês. Já é nosso porta-voz, né? É verdade. Já é nosso porta-voz. Mestre de cerimônias. Mestre de cerimônias também, né? Mediador tomei o lugar do Tramontina. Olha só, não é pouco não, hein? E mediador dos nossos podcasts também. Que alegria, gente. Mas eu queria que vocês 2 se apresentassem. Vou começar pelo Leandro. Conta um pouco da sua experiência, do seu dia a dia na Protege, o que você faz na Protege. Eu sou formado em engenharia, né, então um pouquinho diferente aí da área de segurança. Tem cara de engenheiro, não tem? Eu ia falar isso, eu fiquei preocupado. Será que eu falo ou não? Então, eu me formei em engenharia. O Zé falou pra gente falar tudo aqui, fica à vontade. Então, olha lá. Ele assina embaixo, hein? É ou não é, Zé? Você que tá acompanhando aqui. Tá certo, é isso mesmo.
E comecei desde cedo na área de segurança eletrônica, né? Então, fiz alguns cursos técnicos, né? Tanto na parte de TI como segurança na parte de eletrônica em si, né? Aí queria me formar em engenharia, falei, acho que eu vou entrar para a Polícia Federal, vou fazer engenharia. E aí acabou que eu comecei a gostar muito dessa área de segurança eletrônica. E a partir disso, a gente vai vivenciando muito da parte da segurança física, né? Então, não, porque tem uma situação assim, o que a segurança eletrônica pode auxiliar, né? E aí vai indo nessa tocada. Aí, há 3 anos atrás, iniciei aqui na Protege como coordenador de segurança eletrônica. E mais ou menos 1 ano acabei assumindo a gestão aí da parte da vigilância patrimonial. E aí eu digo que o desafio é trazer a tecnologia para a segurança física. Então, o dia a dia da gente é bem esse. E o Ronaldo, além de jogador de tênis, o que mais você faz na Protege, cara? Jogador de tênis só nas horas vagas. Quando dá, né, Ronaldo? Quando dá. Bom, eu sou formado em Direito, né? Também tem muito a ver, porque agora estou na área comercial. Mas eu estou na área de segurança privada há uns 25, 26 anos. Então, comecei lá de baixo, sendo supervisor, inspetor, passando aí pela área operacional, e na Protege eu entrei na área de planejamento, que era um departamento novo, que estava sendo criado na época, de fazer manual de procedimento, de fazer levantamento de risco, de análise, até o dia que o Mário me conheceu. Aí o Mário falou que eu era o 71 do bem, que eu não tinha que ficar na operação, que eu tinha que ir para o comercial. E aí, desde então, fazem 16 anos que eu estou na área comercial da Protege, atendendo grandes clientes na vigilância, na segurança eletrônica, e a partir de 1 ano para cá, também no transporte de valores. Eu duvido ter alguém no mercado de segurança privada que não conhece o Ronaldo. Acho que todo mundo conhece o Ronaldo, né? Figurinha, né? Agora, quem está assistindo a gente aqui quer saber. Você é do comercial, o Zipoli é do operacional. Você vai lá, apresenta os argumentos para o cliente, mostra toda aquela parte bacana e muitas vezes depois o Zipoli vai ter que implantar isso aí. Conta para nós aqui os pau que deu. Ó quem vai tomar porrada dela. Não, mas Agora é hora da DR aqui, né? DR. Cara a cara. Não, mas é óbvio, né, que no dia a dia a gente tem bastante dificuldade, justamente até por causa do mercado, né? Como você, usando um pouco o teu exemplo, que você falou do vigilante, que é uma empresa que pagava a contrapartida, né? Isso é meio que um absurdo, porque isso deveria ser o normal. Né? Não deveria o vigilante escolher uma empresa por causa disso. Mas, infelizmente, nesse segmento, por vários anos isso se repete, a gente fica chateado com isso, mas a gente que gosta e sabe das empresas corretas acredita nesse mercado. Então, a gente às vezes encontra problemas de você conseguir operacionalizar justamente não porque da gente oferecer alguma coisa que não possa. É o mercado fazer coisas erradas e que às vezes você tem que pontuar isso na frente do cliente, porque hoje compras, departamento de compras, as pessoas, devido a toda a normatização das empresas, de redução, de você sempre estar procurando melhorar a performance, hoje não tem muitas empresas que têm um departamento dedicado para a segurança. Então, o compras acaba comprando tudo, desde um copo de água até a segurança patrimonial, até a câmera. E aí, por ter, né, empresas e profissionais que não explicam isso direito, quando você vai explicar direito, parece que está errado. Então, e aí você tem todo o trabalho. Eu acho que o comercial e o operacional são engrenagens que têm que estar muito ligadas, não tem como, né? Então, eu vim da operação e é muito importante. Isso não adianta você oferecer ou prometer uma coisa que você sabe que você não vai conseguir operar. E não dá para ter esse negócio assim, eu vou vender, vou ganhar meu bônus e a operação que se vire. Não dá, porque isso volta. Né? Ainda mais a gente que é profissional correto, que está ali, né, cara a cara com o cliente todos os dias, isso vai voltar, porque ele vai falar, não, mas você falou que dava. Agora, Ronaldo, qual essa experiência que você tem no comercial, exatamente nesse ponto que você falou? Você está aí há muitos anos nessa estrada, você chega lá para o cliente, às vezes o cliente está acostumado com uma outra empresa, com outro fornecedor, que
com uma prática, e aí você chega lá e fala, essa prática não dá para fazer. Aí você apresenta os problemas que podem advir a partir da manutenção daquele status que é inadequado, às vezes chega a beirar a legalidade, né? A pergunta é, no decorrer desses anos, você tem percebido maior sensibilidade dos clientes de entender que não dá para ficar fazendo práticas que vão trazer problema para ele no futuro? Tem tido maior sensibilidade deles de compreender isso? O pessoal procura preço no final das contas, né? É. Então a gente tem que vender esse diferencial, né? Com certeza. E aí, às vezes, é esse barato que beira essa ilegalidade. E assim, pelo o que você me perguntou, é sensível ver essa mudança de visão. Né? Porque as pessoas, ela até entende, só que quando você começa a falar o risco que ela está correndo como parceira, como tomadora de serviço, aí ela começa a cair em si e analisar melhor o que você está colocando. Porque sempre a gente leva embasado na legislação. A gente não faz nada fora da legislação. Aqui tem uma lição para você que nos acompanha aqui, né? Para todo mundo, né? Às vezes o menor preço não é o melhor negócio, né? Perfeito. Você faz o menor preço e lá na frente vai vir uma conta para você que pode até inviabilizar o negócio, né? Com certeza. A questão tributária, sobretudo, né, Ronaldo? Que hoje você tem né, você tem alguma coisa que é desenvolvida, tem muitas coisas desenvolvidas no nosso país, mas a questão tributária é muito forte, da Receita Federal, do pagamento de impostos, né? Trabalhista, né? Trabalhista, principalmente, até porque o tomador é solidário. É verdade. Ele é solidário, não importa. Por mais que ele esteja terceirizando um serviço, ele é solidário. Então, esse é o nosso papel no dia a dia, de explicar para o cliente, de tomar cuidado, escolher corretamente, para ele lá na frente ser solidário. Porque, como você falou, ele pode estar economizando hoje, mas lá na frente essa conta vai vir. Vira um passivo trabalhista, né? Com certeza, e vem. Ô Zipoli, e você que... A gente viu também o desenvolvimento da segurança eletrônica, né, Paulinha? Exatamente. Foi um negócio assim que pessoal cresceu demais, né? Está procurando mais a segurança eletrônica. Não preciso ter vigilante aqui, eu tenho câmera, eu tenho facial, eu tenho isso e aquilo, né? Mas uma coisa não elimina a outra, né, Luca? E essa é a minha pergunta para você, porque como é que você tem observado o mercado fazer essa harmonização? Porque também concordo com você, Paulo, que não dá para a gente eliminar o ser humano, né? O vigilante, a figura do vigilante sempre vai ser... Eu tenho defendido que você tem que ter o processo, as pessoas e um processo para auditar essas pessoas. Essa é a equação que está na minha cabeça, né? Eu acho que tem que tirar um pouco da autonomia do ser humano em alguns aspectos, né? Controle de acesso, não deixar dosar, tudo, né? Um sistema que estabelece os parâmetros pelos quais ele vai agir. Se ele agir fora desses parâmetros, ele vai ser bloqueado. E um outro parâmetro para ver se ele está fazendo certo. Mas o ser humano sempre presente, né? Você tem encontrado dificuldade em algumas pessoas? Porque às vezes acontece dessa evolução vir tão rápida que todo mundo fala, bom, vou tirar todo mundo, só quero a segurança eletrônica. E como é que é para você explicar para as pessoas ou para os clientes que não dá para ser assim, tem que ter um mix? A palavra da moda agora é a segurança integrada, né? Integrada. Então, assim, é a substituição do homem pela segurança eletrônica. Aí vem a pergunta, mas vai substituir 100%? Não. O que acontece a gente vivencia isso, é a mudança do perfil do profissional. Antes a gente tinha o vigilante ali como aquele cara bruto, ostensivo, que vai estar ali na porta de cara feia. Não, hoje a gente fala que a mudança desse profissional é muito ampla, né? A gente tem que olhar o quê? Ele está mais focado mais para uma parte de inteligência. Ele precisa saber o mínimo de um sistema de computação, ele vai mexer com câmera. Então, assim, você acaba vendo que ele está mudando esse perfil ao cara que está ali para impor respeito, para ser um cara mais inteligente e participando da tecnologia em si. Então, eu vejo assim, não vai acabar, mas eu vejo que esse profissional vai ser diferente, né? Então, ele tem que estar antenado aí com toda essa mudança e principalmente com esses recursos que, além de trazer segurança para o cliente, traz para ele. Hoje, por exemplo, a gente utiliza bastante a bodycam. O que é a bodycam? Uma câmera que vai ficar lá com o vigilante. É a mesma dos policiais, né? Que usam aqui em São Paulo. Mas o que ela traz de recurso ali e para o profissional que está usando? É a segurança que ele está fazendo uma abordagem correta, que ele não está faltando com respeito. Então, assim, isso nos traz uma segurança tanto como empresa, mas também como o profissional que está atuando. E para o cliente, ele ainda tem uma visão da ocorrência diferente de uma câmera que está fixa.
né? Que ele vê lá, o que o cara fez? Ele falou, não falou? Fica aquela situação que você interpreta. Com a Bodycam, não. Você tem lá a visualização realmente da ocorrência. Então, eu acho que assim, a gente está mudando muito esse conceito. A segurança tem que ser parte do negócio. Não pode ser mais um bloqueio antes. Não, aquele cara que vai me deixar, não vai deixar eu acessar um local. Não, ele tem que entender o negócio e ser parte. Atuar na segurança quando é segurança. É verdade. Eu tenho defendido, sabe, isso daí, acho que é muito convergente com o pensamento da Protege, né? Que o nosso segurança, ele tem que ter uma visão de atendimento, né? Porque muitas vezes você vai num estabelecimento comercial, você vai num shopping, quem é a primeira pessoa que você encontra? Segurança. O vigilante, tem que né? estar bem treinado, Recepcionista. Né, Luca? Eu acho que tem um compromisso de recepcionar, ou seja, sem perder o viés de segurança, mas com esse sorriso no rosto, com atendimento, né? E também tenho falado, fazendo um contraponto, que os nossos clientes, né? Ele tem que também ter um pouquinho de segurança. Vou dar um exemplo de um shopping center, né? Você chega no shopping center, quem frequenta, a maioria das pessoas são de bem, como em qualquer lugar. Vez ou outra tem um cara que não é muito a fim de sacanear, né? O vigilante nosso é uma pessoa receptiva, né? Eu até brinco, tá uma pessoa... Imagina na escada rolante. Uma senhora com um bebê no colo, um endiabrado de 4 anos de idade e um pacote. O vigilante não pode ficar impassível. Só olhar, posso né? ajudar? Vem cá, dar a mão pro garoto, porque senão vai acontecer um acidente. Então essa atitude proativa, eu acho um negócio bacana do vigilante de fazer. Agora, sem perder o viés de segurança. E o lojista? O lojista que estava para vender, né? Pega uma loja de sapato, tem o vendedor, a vendedora, né? Ele também se entrou uma pessoa, como aconteceu recentemente. A moça estava lá atendendo um cliente num shopping center e o cara estava experimentando um sapato. Quando ele abaixou para o sapato, ela viu uma arma nas costas do cara. Aí ela avisou, não sei o quê, daqui a pouco, prenderam o cara, era um foragido que estava lá, armado dentro do shopping. Essa moça, essa vendedora, teve uma visão de segurança. Ela é atendente, né? Vendedora de sapato, mas percebeu algo. Então essa parceria que é um negócio bacana, né? Tudo, né? Tá ligado, todo mundo, né? Todo tem mundo. O mesmo foco, é isso aí. E a gente até reconhece e premia vigilantes que têm essa visão na Protege. Eu falo muito isso, Paulinho. O vigilante que não tiver antenado exatamente. nessa questão de ser um cara que participa do negócio, do sucesso do negócio, né? Veste a camisa da Protege, no caso nosso aqui, né? Mas veste a camisa do cliente também, ser um protagonista, né? Eu acho que é como toda profissão, né? O vigilante é uma profissão que tem que ser muito valorizada e o próprio vigilante tem que ter consciência disso, que ele é uma peça fundamental dentro desse mecanismo de ajudar a sociedade na questão da segurança. Então é importante, como o Zipoli falou, ele sempre se atualizar, conhecer mais, né? A mudança, né, com o passar do tempo, de ser aquele vigilante sisudo para aquele vigilante mais, né, cordial, que sabe atender. Como a gente fala muito nos treinamentos, quando aquela pessoa, que, como você falou, que entra no shopping com segundas intenções e o vigilante recebe ele tratando bem, já quebra ele. Totalmente diferente de ser aquele cara ali parado, sisudo. Então, eu entendo que é uma evolução do cargo vigilante, ele se aperfeiçoar nessa linha. Eu tenho falado muito isso, sabe, do vigilante se entender como uma pessoa importante para o sucesso do empreendimento, né? Sim. Eu até dou um exemplo quando eu estou dando palestra para vigilante, eu falo, vem cá, quando você vai num teatro, quem que você aplaude ao final da peça? Tu não fala os atores, as atrizes. Eu falo, é verdade, é assim. Mas eu pergunto, a peça aconteceria sem o diretor, sem o diretor por trás, sem a maquiadora, sem o iluminador, sem o figurinista? Não, eles respondem. Falam, você vê esses caras durante a peça? Não, pois então. Você não vê, mas eles estão lá. Eles estão lá. Sem eles a peça não acontece. Então, esse empoderamento que o nosso vigilante tem que ter, ele se sentir como parte do negócio. Você vai num shopping center, eu gosto de dar o exemplo do shopping center, que é um bom exemplo, né? Pô, quem são os atores principais? Os lojistas, os vendedores, a limpeza, tá a decoração, que cria aquele ambiente para a pessoa ir lá fazer uma compra, se divertir. Mas, se não tiver segurança, o shopping não abre. Porque é um dos requisitos do shopping center a segurança, né? E assim vale para todo o empreendimento, né? Inclusive, segurança foi considerada uma atividade essencial durante a pandemia, né? Foi um dos setores que não parou. Aliás, isso é uma coisa que você lembrou bem, né, Paulinha? Porque a gente,
na pandemia, isso foi... Toda a pandemia trouxe muita tristeza para muita gente, a gente lamenta aí, sobretudo as mortes, as pessoas que ficaram sequeladas, né? Mas como toda crise tem as suas oportunidades, e uma coisa acho que foi boa nessa crise, lamentável, mas ela trouxe esse benefício de transformar a segurança como uma atividade essencial. E isso fez com que nossa gente se sentisse assim importante, né? Que deu um senso de, né? Não só a segurança, mas a área médica também. A gente passou a entender essas pessoas como pessoas assim imprescindíveis, né, no nosso dia a dia. E a vigilância ajudou demais, sem contar, né, que, sobretudo na questão da pandemia, uma empresa como a Protege ajudou a dar oxigênio na economia com o transporte de valores, que não parou, né, Ronaldo? Não parou, né? Não. Pelo contrário, né? Teve até uma movimentação maior justamente para poder atender o governo, conseguir distribuir o dinheiro para atender o auxílio emergencial, para chegar em todos aqueles que precisavam. Então, as transportadoras tiveram que trabalhar muito para fazer com que esse dinheiro fosse distribuído para o Brasil inteiro. Isso foi uma coisa assim muito marcante, né, na pandemia. Esse foi um legado que veio para ficar assim? Os caras se sentem assim hoje? Sem dúvida, acho que esse senso de pertencimento, né? A gente fala que eles estão fazendo parte realmente do negócio. Acho que a gente viu na pandemia, a parte da segurança eletrônica e da vigilância também teve muitos pontos, o pessoal estava todo em casa, então os ambientes precisavam ter segurança, né? Então a gente sentiu ali aquela questão de, não, tem que ter um vigilante, tem que ter uma segurança eletrônica, então a gente passou realmente a potencializar essa questão da segurança integrada. Eu não preciso mais ter 10 vigilantes naquele posto, mas eu preciso ter um vigilante com uma câmera, com algo que garanta que ninguém vai invadir, que não vai ter nenhum problema, né? Então, acho que na pandemia a gente aprendeu muito isso, ficou muito nítido, né, esse esforço, e todos os locais que a gente tinha participação, né, agências que estavam fazendo a parte do auxílio em si, tinha um vigilante, hospitais, todos os locais que estavam abertos tinha sempre a presença de um vigilante. Agora tem uma pergunta espinhosa para fazer para vocês. Essa aqui é mais delicada. Nós soubemos, obviamente, porque a pandemia trouxe uma série de paralisações nas empresas. Muitas empresas ficaram assim meio mal das pernas, né? E eu sei que algumas chamaram aí os parceiros de negócio terceirizados, aí como é o caso da Protege, para falar, vem cá, vamos renegociar, vamos diminuir um pouquinho, porque eu não estou tendo fôlego para poder bancar isso daí. Isso aconteceu de verdade, né? Sim. Com agora, certeza, né? também deve ter acontecido aqueles caras que não estavam tão mal das pernas, que aproveitaram o gancho para... Teve isso também? Teve um pouco de tudo, né? Porque é nato, né, da pessoa comercial olhar a situação e tentar ver o melhor. Mas a gente teve muita negociação, teve muitos clientes, como o shopping, por exemplo, que estava com o shopping fechado. A gente atende muito shopping no Brasil inteiro, então foi um dos segmentos mais impactados. Mas aí tá valendo, né, Ronaldo? Porque o shopping, não tem gente lá, tá fechado o shopping. Eu acho que é um motivo justo chamar para negociar e falar, vamos diminuir um pouco o escopo, porque eu não estou tendo... Agora, tem algumas empresas que bombaram na pandemia, né? Sim, é isso aí. A pandemia e aí aproveitaram também para dizer que a coisa estava ruim, que precisava. Mas eu acho que até valores. caso de shopping, Luca, aí o Ronaldo pode me confirmar. A gente teve alguns casos que reduziu o escopo, porém aumentou a exposição e se abriu aí um risco, né? A gente teve alguma questão, não sei se era shopping ou algum cliente que... vamos reduzir escopo, vamos parar, e aí, infelizmente, teve uma ocorrência. Teve incidentes que aí viu que não adiantava. Porque, assim, a gente sempre procura, óbvio, atender, negociar da melhor forma possível e estar junto com o cliente. Afinal de contas, nós somos parceiro. Mas a gente tem essa cautela de explicar, olha, vai ter essa redução, mas vai aumentar esse risco. Então, isso é um trabalho que a gente faz em conjunto com a operação, justamente para mensurar. E na pandemia teve isso. E a gente colocou isso, olha, você está caindo de 5, 10 para 2, 1. Quem tem um, não tem nenhum, aquele velho ditado. E aí, óbvio que aconteceu, né? De ser, por mais que a empresa diminuiu as operações, mas sempre tem algum material ali de valor, e aí você diminui, tem a invasão e tem o furto. E aí tem que voltar. Então, é aquela redução paliativa, mas que a gente teve que se adequando. Né? E até a mudança, né, do profissional. Teve muito cliente que falava, não preciso agora ter um vigilante, eu quero ter um porteiro. Ok, mas qual é o risco que você tem tendo apenas um porteiro?
Isso tem que ficar muito claro para quem está comprando esse serviço, né? Porque assim, o porteiro tem a atribuição dele, diferente do vigilante, que tem um treinamento, que ele é formado, né? É um outro ramo. Qual é a atuação dele? Porque não é, não, é uma pessoa que está ali para fazer a segurança. Não, mas ele tem a atribuição, né, que ele pode fazer, ele não pode ultrapassar aquele limite. Claro. Então, a gente viu bastante na pandemia essa questão da mudança de escopo, vamos falar assim. Né? Sai o vigilante, mas coloca um porteiro. Mas, ao mesmo tempo, principalmente nos shoppings, a gente viu com o retorno também, o retorno do efetivo, né? Então, a gente tem trabalhado bastante isso em alguns clientes e principalmente tentando retomar com essa questão da inteligência da segurança eletrônica junto. Bacana. Você sabe quando você fala isso, Ronaldo, de chamar o cliente, explicar para ele, olha, se você diminuir essa estrutura, você vai assumir esse risco, né? Isso me faz lembrar das minhas aulas de negociação que eu dou na FIA, na escola de negócios, já há mais de 15 anos, que eu falo que a negociação que é bacana é a negociação baseada em princípios, onde ambas as partes saem satisfeitas, né? Porque não adianta chegar lá e atender e depois dar um problema e você não volta lá com um cara legal no próximo ano para fazer uma renovação, né? Claro. E aí vem a pergunta que eu vou te fazer. A Protege é uma empresa de multitarefas, a gente tem vários serviços no grupo Protege. Quantas vezes aconteceu, sobretudo em você que é do comercial, de chegar lá, oferecer um escopo para o cliente experimenta um pouquinho o que a Protege e depois ele abre a porta para outros negócios que a gente tem para oferecer? Isso é gratificante porque é recorrente, né? Teve grandes clientes que a gente conseguiu entrar por coisas simples e depois que ele começou realmente a degustar e ver a estrutura da empresa, a lisura, o compromisso profissional que a empresa tem, aí começar a abrir e a gente cuidar de todos. Tipo assim, você entrou com vigilância, daqui a pouco o cara falou, pô, mas eu queria pôr umas câmeras aqui, também tem para te oferecer. Sim, pô, mas tem aqui um cofre inteligente. Teve cliente que, na verdade, eu comecei pela Proer. Eu não era nem da Proer. Ele precisava do desembaraço de um... Aí só um adendo aí, a Proer é nossa empresa especializada em setor aeroportuário, tá, pessoal? Boa, Paulo. É que a gente vai falando, mas achando que aqui tem que traduzir quem tá nos aeroportos, a gente tá tão no dia a dia aqui, né? Então a gente precisa traduzir pro pessoal aí. Boa. E ele precisava de um desembaraço de um CEO que estava vindo da Alemanha e não sabia o que fazer, e aí ele lembrou da gente, da Proer, e aí a gente desembaraçou, enfim, né? Bem resumido, a expectativa que era dele ficar 5 horas parado lá para pegar bagagem, essa coisa toda, ele levou meia hora. Depois disso, ele abriu para a gente conversar, a gente entrou com segurança eletrônica, com vigilância, com transporte de valores e com Proer também. Então, ou seja, a gente acabou fazendo pacote tudo. Completo, hein? Tudo. Barba, cabelo e bigode. Isso aí que é comercial, Barba, hein? cabelo, bigode e costeleta. Isso que é comercial, né? Mas é isso que é o importante, de você saber que você tem uma estrutura e você se sente seguro de estar na frente do cliente para ouvir o que ele precisa e já começar a pensar na solução para ele com tudo que você tem na mão. É por conta disso que eu, de novo, eu falo dessa minha crença, sabe? De que, embora hoje eu escuto com muita frequência os clientes querendo o menor preço, sabe? Menor preço, ainda escuto isso, sabe? É super frequente. Mas eu tenho já percebido que há uma tendência que vem vindo muito forte para poder entender que nem sempre o menor preço é o melhor negócio, né? Eu como consumidor, assim, eu levo isso em conta, sabe? Às vezes você vai escolher uma marca que ela eventualmente tem um maior preço, mas junto vem uma série de outros atributos de qualidade, de atendimento, que cativa você. Isso tem valor também, sabe? Eu acho um negócio importante, não é só preço, não, sabe? Eu queria até fazer uma pergunta para o Leandro, porque a gente está falando de pessoas e efetivo, mas o que tem de tecnologia hoje chegando para essa área? Né? A gente conhece alguma coisa, mas o que tem de novo aí que a gente está implantando, ou de repente ainda não, mas eu queria saber... para o pessoal até conhecer, falando um pouco de segurança eletrônica, não eliminando a eu pessoa. acho que está integrado, né? Então, eu falei como exemplo a Bodycam, que começou, né? Tomou uma proporção, hoje a gente tem bastante já implantado nos postos, mas na área da segurança eletrônica eu vejo que está muito mais para a parte dos analíticos, né? Ou seja,
que as câmeras acabam fazendo a parte de inteligência para o operador. Nós mesmos temos uma central hoje de monitoramento com cerca de 700 clientes monitorados e poucos operadores. Porque a gente fala que o operador trabalha com a tela preta. Ele só tem que atuar quando é necessário. Imagina ele ter 700 clientes, cada um com 20, 30, 50 câmeras, quantas telas a gente teria que ter? Sem condições, né? O cara ficar ali. Eu acho desumano até, sabe? Colocar aquele painelzão cheio de campo, o cara... Não tem isso, não né? Tem o analítico acho que veio assim para... E você deixa escapar, olhar tanta coisa, né? Isso é uma evolução do próprio mercado, vamos dizer assim, na questão de segurança eletrônica, que vem ajudar com aquilo que a gente está falando, de integração com o homem, justamente para facilitar a vida dele, porque, né, passado não muito longe, não tinha isso e aquilo que você falou, tinha televisão para todo lado, sei quantos quadrinhos e 10 vigilantes, operador olhando tudo aquilo lá. Hoje isso é isso que é importante a gente salientar, que ele trabalha só na exceção. E essa inteligência, né, o Zipper vai falar melhor do que eu, essa inteligência facilita e cruza informações que até antes o próprio vigilante também, ou o operador, tinha que fazer isso manualmente. E isso hoje já está instantâneo, como cruzar uma placa com a foto da pessoa, com uma liberação. Então, isso é uma modernização que é a evolução da segurança como um todo. Não só da patrimonial, mas da segurança como um todo. Eu acho que já se fundiu essa questão, né? Vigilante e segurança eletrônica, de ser uma única segurança. Para mim, esse conceito... Agora, eu queria pedir para o Zipper dar um exemplo aqui, porque tem gente que está assistindo a gente aqui que conhece do ramo, né? Conhece essa atividade, conhece esse assunto, esse ambiente, né? Mas, eventualmente, tem pessoas aqui que não conhecem muito. Dá um exemplo de um analítico de câmera que faz com que o vigilante, por exemplo, esteja trabalhando ali, ele não precisa ficar olhando para o monitor. Acontece, uma câmera está com uma programação, queria que você desse um exemplo de uma situação prática, de modo que ao sair daquela programação, a câmera recebe lá um sinal, um alerta, e acho que é isso para entender o que é um analítico, né, Paulo? Sim, com certeza. Acho que um exemplo mais claro é um aeroporto, uma pessoa deixa uma mala. O que a pessoa deixou uma mala num ambiente que tá todo mundo andando com a mala na mão? Aquilo se torna suspeito. Então a gente fala que é um analítico lá de um abandono de objeto. A câmera captou uma mala abandonada, e já ela ficou a mala abandonada, não tem ninguém, ela gerou um alerta. Passa esse programa quantos segundos de tolerância, porque de repente a pessoa esqueceu a mala e foi buscar, passou lá, sei lá, você programa para 1 minuto. Ela vai gerar o alerta e aí assim, por isso que eu falo que não deixa de existir a vigilância, né? Os protocolos a serem seguidos precisam ser acionados, né? Então a gente tem uma série de analíticos de aglomeração de pessoas. Até mesmo hoje a gente fala que os analíticos vieram com viés de segurança e a segurança está se tornando também um apoio para as outras áreas. A gente tem clientes que estão pedindo hoje, que a gente fez um projeto de segurança eletrônica e dentro desse projeto a ideia era fazer um mapeamento de calor, né? Para ver quais áreas mais críticas de segurança, onde tinha mais objetos que precisa de uma atenção do operador. E a partir disso, dentro da empresa, ele vendeu para a própria área de marketing. Por que não? Vocês não têm uma análise, uma empresa que faz isso para colocar os preços diferentes naquele setor que passam mais pessoas? Olha só. Então, a segurança passa também a ser um apoio de outras unidades de negócio. A gente tem, por exemplo, no mercado, uma contagem de fila. A partir de, sei lá, que a câmera conte 5 pessoas dentro de um espaço, tem que abrir um outro caixa. Então, assim, os analíticos acabam não só indo para a linha de segurança, mas também para uma automação de processos. Muito legal. Você imagina, dá um fluxo exemplo, ali, né? Você está numa área de ATM de um banco, por exemplo, a câmera está com um analítico ali para saber quantas pessoas estão no ATM. Então vamos supor que até 10 pessoas na área de ATM seja um número bacana. Normal. Aí começa a ter 12, 13, 14 e vai um pushing lá, vai lá um alerta para colocar mais uma pessoa lá, ou mais um vigilante, ou mais um atendente, mais um né, do próprio banco para poder ajudar as pessoas ali. É o analítico, né? E tem um outro ponto, até um case que a gente tem usado bastante, que um cliente nos solicitou, parte de reconhecimento facial. Eu queria realmente que tivesse o reconhecimento facial, e a gente fala muito do reconhecimento facial para quê? Para as pessoas que a gente está liberada, né? Estão liberadas a acessar um determinado local,
ou uma pessoa que não faz parte. Aí entra muito aquele conceito, aquela lista de pessoas suspeitas, alguma coisa nesse sentido. E aí esse cliente nos trouxe a questão do seguinte, eu queria criar uma lista Gold. O que seria essa lista Gold? Quando aquele cliente passar, eu vou atender ele com o gerente responsável pela conta dele, vou chegar já falando o nome, boa tarde, fulano. Ferramenta usada para o marketing. Então, isso acaba saindo do conceito de segurança, que era o facial para liberar a porta dos colaboradores, e se tornou ali o facial para ver o cliente e a pessoa... Eu acho que eu tô na lista Gold do Hot Yoga que eu faço com a minha filha, que eu chego lá, o cara me dá, seu Luca, tudo bem? Eu acho que eu tô na lista Gold do cara. Ele fala Diógenes, é o Diógenes. É o Diógenes, eu não conheço esse Diógenes aí. Acho que eu tô na lista agora. Já fizeram Hot Yoga? Não. Putz, cara, ele é bacana, hein? Eu já uma ouvi falar. sala grande, quente, 40 graus, tapetinho, e você faz o exercício de yoga. É um yoga bem... Mas nessa temperatura, é pauleira. Cara. Lucas, você é atleta, hein? Rapaz. Ele é atleta, corre maratona. Não, maratona não corro mais. Agora só jogo tênis e faço hot yoga. Tênis aí é Vamos bom. jogar, hein? Vamos marcar. Eu tô voltando agora, lesão, preparando, vamos marcar. Agora eu quero saber o seguinte, sou síndica de um condomínio, sou dona de um comércio e preciso de segurança. O que eu faço? Chama a gente. Mas e aí? Procura a gente, chama a gente. Se eu conheço o Ronaldo, você não vai chamar. Ele vai detectar e vai te oferecer. Ele vai aparecer lá. O Ronaldo vai aparecer lá. Vai falar, apareceu aqui. do nada. Não, o cara tem os, eu acho que tem os analíticos de necessidade do cliente. Porque cliente grande sabe o que é o escopo, empresas grandes sabem, olha, eu preciso disso, na maioria das vezes, imagino eu, né? E vocês podem me corrigir, às vezes, né? Mas e o pequeno? Né? Às vezes eu quero ter uma segurança no meu condomínio, ter eletrônica, ter uma portaria, ter vigilante, controle de acesso. O que eu faço? Bom, eu acho que assim, para quem é leigo do nada, sempre vai pesquisar ali na internet e procurar nomes, né, de empresas. Acho que a primeira coisa, né, uma dica para quem não entende, é falar com alguém que entende e, se não conhecer ninguém, procurar no sindicato. Né? A gente tem, por exemplo, cada estado tem o SESVESP, que é o sindicato que homologa as empresas que são empresas corretas. Então, você tem que sempre procurar, né, na instituição que homologa essa empresa para ver se é uma empresa correta, se ela paga todas as coisas legalizada. Né? Legalizada. Paulinha, tem muita empresa que é clandestina. Sim, tem bastante. E tem uma injustiça. É Eu vou falar aqui é para falar a verdade também absoluta, né? A gente tem um braço da Polícia Federal, que é a DELESP, que cuida da segurança privada, que apesar da boa vontade das pessoas, a estrutura não dá conta para fiscalizar todo mundo. Aí acontece uma injustiça, que é bom falar isso aqui nessa mesa. Qual que é a injustiça? A injustiça é que ela fiscaliza as empresas regulares. Sim. Porque as empresas regulares são visíveis no sistema. É isso. E as irregulares, eles nem Passa sabem batido, e não tem braço. Passa batida, né? Passa batida. Não é isso, Ronaldo? Perfeito, é isso aí. Por isso que é importante essa consulta e sempre procurar empresas corretas. Tem o próprio site da Polícia Federal, que são as empresas de vigilância, e tem também as instituições onde essas empresas são associadas. Sempre procurar isso e aí fazer essa dica um cheque. É importantíssima, viu? Sim, Importantíssima. sim. Porque tem muita empresa irregular, né? Muita. Principalmente nesse exemplo que você está dando, né? De condomínio, que são empresas menores, às vezes pensa, não vou chamar uma Protege porque é muito cara. cara, é grande. Não, mas é claro que o preço não vai ser igual, né? Recolhe imposto. É aquilo que você falou, né? Não tem coisa cara, tem produto mal direcionado. E aí é isso, né? Tem que ver todo o valor que a gente agrega numa prestação de serviço. Então, eu acho que o principal é isso, procurar a empresa séria, porque você está entregando a tua segurança. Então, tem que ser a mesma coisa como se você fosse comprar uma viagem, você não vai com qualquer companhia, qualquer hotel, tem que procurar empresas especializadas, corretas, legalizadas e chamar os profissionais para ir no local. Isso é importantíssimo. Olho no olho. Sei que hoje em dia tem a questão, né, que também facilita muito Teams, fazer tudo online, mas é importante ter a visita presencial para ver a estrutura e não só chamar, né, no teu comércio, na tua casa, mas principalmente ir visitar.
Isso é importantíssimo. A visita técnica, tem muita empresa que nem visita técnica faz, né? Isso, mas não só a visita técnica no local, mas você como tomador ir visitar a estrutura da empresa. Eu quero ver a tua base, eu quero ver teu escritório. Isso é fundamental. Isso é importantíssimo para ver aonde ela está, como ela está, se ela tem um departamento de RH, se ela tem um departamento jurídico, se ela tem uma operação estruturada. Então, vá ver, porque quando esse tipo de serviço, ele é complicado. O comercial, ele vai lá e, óbvio, ele leva apresentação, leva tudo, mas é uma coisa que não é tangibilizada ali na hora. A única forma de você ver a credibilidade é você visitando a estrutura. 2 dicas importantes que o Ronaldo está dando. Para você que um dia queira para você ou queira sugerir para alguém, primeiro fiscalizar se a empresa é uma empresa regular, ele deu os caminhos para isso, né, que é a própria Polícia Federal ou o sindicato. E a segunda dica importante, que eu acho que é legal a gente repisar aqui, né, reforçar, de ir visitar a empresa, né? É fundamental. Não ficar só com a visita do comercial lá no seu local. Além de com a receber, apresentação. Isso, como você falou, a visita técnica é importante para mensurar que câmera que você vai precisar de homem, de porteiro, para você desenhar o escopo. Isso é importantíssimo, porque não dá para você entregar uma solução sem você fazer a visita para te entender. Mas passo contínuo, vá visitar a empresa, ver a estrutura dela, ver aonde ela está, como ela está e o que compõe isso. É importantíssimo. Muito bom. E aí, diretor? Tá quase lá, hein? Conversa tá boa. Eu queria fazer mais uma pergunta para vocês, assim, a gente está... O que vem pela frente aí, em termos da vigilância, em termos da segurança eletrônica? Qual a aspiração de vocês que vocês estão antevendo para o futuro? Eu entendo que realmente é essa mudança da cultura da segurança. Acho que a gente tem visto cada dia mais a participação do vigilante, o conhecimento dele para essa área de tecnologia. Então, eu enxergo que a curto prazo a gente vai trabalhar mesmo com a inteligência, né? O profissional que seja capacitado não só na ostensividade, mas sim na inteligência. A gente falou um pouco de shopping, né? E eu acho que pega um exemplo assim, um profissional mal treinado num shopping, numa ocorrência, puxa uma arma, ele acaba fazendo uma coisa uma besteira. Né? Então, assim, a gente tem que trabalhar com inteligência, usar os recursos. Então, o profissional tem que saber quais recursos estão na mão dele, o que ele pode fazer, acompanhamento. Ele tem câmera que vai acompanhar, ele sabe por onde entrou, sabe por onde saiu, tem um facial para detectar a pessoa, e aí sim levar essas informações para a segurança pública, né? Que vai tratar realmente a ocorrência. Mas eu vejo que o profissional tem que estar preparado para esse futuro que já é agora, né? Que é a parte da tecnologia. Então, se eu puder dar uma dica, se especialize nessa parte. Tenha um conhecimento sobre isso, porque vai ser a principal ferramenta desse profissional. E você, Ronaldo, se tivesse que projetar alguma coisa, uma idealização, um sonho, tem alguma coisa que você, como um profissional da área comercial, na lei que você gostaria que fosse mudada? O que você tem assim de um grande anseio que poderia ajudar ao incremento, né, da segurança privada no país, cara? Bom, 2 coisas que eu tenho um sonho desde que eu estou nessa área. Além do projeto que já está lá, né, da nova legislação, que regula, né? Porque a nossa lei que regula a segurança patrimonial, ela é muito antiga. Então, um sonho é que ela seja modernizada e atualizada. E uma coisa que eu, como profissional dessa área, eu entendo que deveria existir é uma legislação trabalhista diferenciada. Como tem, por exemplo, a dos petroleiros, que eles ficam 15 dias em alto mar e 15 dias em casa. A gente tem que se virar na operação para enquadrar uma jornada de um trabalhador que não é igual à de todos nós. Né? É uma jornada que são 12 horas todos os dias. Você fala, por exemplo, a questão do intervalo, né? Questão de intervalo, questão de rendição. Então, é muito complicado e eu acredito que se a gente tivesse uma legislação trabalhista específica e que merece, porque como a gente já falou, né, é uma questão importante a segurança, e ter uma legislação específica que regulamentasse o cargo do vigilante, isso traria benefícios enormes
para os trabalhadores, para as empresas, para os clientes, para todo mundo. Isso flexibilizaria e não tornaria ela tão complexa, porque a gente sofre muito com essa questão de ser penalizado por às vezes, ter que quebrar uma escala, que faz parte do dia a dia. Você tem eventos, você tem sinistro, você tem pessoas que faltam, que têm problemas, e que você tem que, às vezes, quebrar essa escala para atender, e aí você acaba sendo penalizado, tendo processos, e é um custo muito caro isso. Então, se eu entendo, né, como profissional desse segmento há tanto tempo, eu gostaria de ver isso, uma legislação diferenciada para esse segmento. Bom. Faz todo sentido, né? Faz todo sentido a gente ter essa... Porque eu fico imaginando na hora, né? Você chega lá, você recebe o escopo do cliente e vai planilhar. Vai planilhar e colocando tudo ali, né? Que representa, né, a operação, considerando os intervalos que tem que ser cumprido, etc. Putz, É muita coisa, é né? muito trabalhoso, né? Ô, Luca, eu tenho uma pergunta. Nem sei se eu posso fazer essa pergunta, mas... Pode. Vamos lá, né? Tem muita gente que acha que, contratei vigilante armado, tô seguro aqui. Se vier um bandido ali na porta do meu estabelecimento, ali na calçada, o cara pode chegar lá e já fazer o papel da polícia, né? E eu queria entender, porque eu acho que tem muita gente que tem dúvida, contratei segurança, vigilante armado, tô seguro, né? Lógico, tem a segurança. Mas até onde vai essa segurança? O vigilante não pode sair na rua armado e prender um bandido, né? De jeito... Me arrependi de me deixar fazer essa pergunta, viu? Por quê? Não, tô brincando. Eu gosto de perguntas provocadoras, né? Não, tem que entender o seguinte, né? Essa é uma coisa básica, vamos chamar a cláusula pétrea da segurança privada, que é da porta para dentro, né? Então começa por aí a conversa, a vigilância patrimonial é da porta para dentro e da porta para fora. Intramuros, né? É isso. E da porta para fora é a segurança pública, começa por aí. Eu admito, sim, que nós temos algumas circunstâncias a necessidade de postos armados. Tem algumas circunstâncias, né? Mas eu, particularmente, exceto essas exceções que são assim, muito mandatórias de você ter um vigilante armado, muitas vezes nem é para proteger... para intimidar, né? Basicamente a própria instalação, mas para dar proteção para o próprio vigilante. Tem condições muito adversas. Né? Nós tivemos aqui, viajei por alguns lugares aqui, algumas praças que a protege do país, e vi locais que o vigilante tem que ficar num local muito isolado, muito perigoso. Então o armamento não é para... É mais uma proteção do próprio vigilante. Então eu admito, assim, falando a grosso modo, algumas circunstâncias onde há a necessidade de um posto de vigilância armada. Mas, preferencialmente, eu sempre gosto dessa parceria aqui da vigilância desarmada com a tecnologia. Não precisa, aí é o né? sonho, sabe? Nada. Aí é o melhor, porque você cria essas barreiras de proteção, você coloca a tecnologia de uma maneira que dá uma abrangência. É como se você transformasse aquele vigilante, aquela pessoa, num super-homem, porque ele está ali com uma série de analíticos para poder ajudá-lo, e quando a coisa começa a acontecer, antes que chegue, ele já vai dando start, a pronta resposta. Aciona a polícia cumprindo os protocolos de segurança Então, para assim, acionar. eu sempre, como regra geral, eu gosto muito da vigilância desarmada e com o aparato tecnológico dando suporte. É a minha preferência, né? E tecnologia tem bastante, né? Hoje em dia, você estava falando dos analytics e, enfim, um condomínio novo... E tem, ao invés de ter uma cerca elétrica, por exemplo, existem câmeras hoje que captam o movimento e já acionam o alarme lá para o vigilante, né? Então ele já pode tomar as atitudes necessárias. Essa integração que eles falaram aqui, eu acho que é um negócio assim mágico, né? Bacana. Eu acho que o mundo caminha nessa direção, né? Sem dúvida. E isso que a Paula comentou, né, da câmera, isso acaba eliminando também uma série de infraestrutura, né? Quando eu tenho uma câmera que já faz isso, né? Eu não preciso colocar lá a cerca ou outra barreira que vai sair mais caro. A tecnologia permite que com uma câmera você tenha várias funções, né? Então, a gente acaba migrando um pouco daquele conceito de ter uma cerca elétrica, mais tal barreira, outra barreira para controle de acesso. Às vezes uma câmera consegue reconhecer e controlar o acesso, ver ali quem está passando uma linha que não deveria passar,
Ou seja, a gente acaba otimizando e trazendo realmente a inteligência. E credibilidade também, né? Porque Sim. lá no passado, né? Quantos a gente não tinha problema de disparo falso, Sim, né? De sensores, porque até então os sensores passavam um gato, algum bicho, disparava. Você tinha que fazer todo o protocolo de segurança como se fosse uma invasão. E às isso. vezes não era. Hoje, com essa tecnologia, o vigilante consegue ver realmente. Ah, não, é um gato. Ou tem até mensuração de massa, de peso. Sim. Então isso ajuda para a credibilidade do sistema dizer, não, se disparou, se eu estou chamando, é porque Porque é uma algo está errado. ocorrência real. E acho que um ponto que o Ronaldo colocou que é importante, que a gente fala da segurança privada, essa questão da legislação, de seguir todas as regras. A segurança eletrônica é diferente, não tem uma polícia federal para reger. Então, quem está comprando um sistema de segurança eletrônica tem que ver o quê? Qual é o equipamento que eu estou colocando? É um fornecedor bom? É um equipamento que vai me trazer problema? Que num disparo desse vai detectar, ou seja, ou vai trazer vai descredenciar aquele evento, né? Então, a gente já viu muitos casos, por exemplo, era um sensor que disparava, e aí a pessoa já não confia. E quando disparou de verdade, a pessoa fala, não, deve ser um gato, alguma coisa nesse sentido. Então, eu tenho que escolher um sistema de segurança eletrônica bom, eu tenho que montar um projeto de segurança, não adianta eu comprar um kit de segurança eletrônica e vou colocar aqui e está resolvido o meu problema. Não, eu tenho que entender o porquê que tem uma câmera ali. A gente fala muito da questão da análise de risco num projeto de segurança eletrônica. Por que tem uma câmera aqui? O que vão roubar daqui de importante? Não é só teu equipamento, é teu serviço. Não, e aí isso. Uma dica importante para a síndica Paula, isso. ela chamou a síndica, quando não for ver a vigilância, seguir todos aqueles requisitos que a gente falou, quando ela for pôr só câmera, a mesma coisa. Procurar uma empresa que tenha um departamento onde um engenheiro assine o projeto. Porque é o que ele falou, né? Hoje em dia tem a Santa Efigênia, todo mundo instala e faz projeto de segurança. Mas é importante seguir o mesmo conceito. Ir visitar e ver quem elaborou esse projeto de segurança eletrônica. A marca, a qualidade, mas principalmente quem está assinando esse projeto. Porque é como se fosse uma obra. Tem que ter assinatura de pessoas competentes. E a questão, por exemplo, até é comum isso, né? Cerca elétrica, não tem problema, mas uma cerca elétrica mata uma pessoa, né? Então, já teve casos de uma pessoa encostar, ou seja, tem umas regras que precisam ser seguidas, né? De altura, tipo do equipamento, todo o aparato. Uma cerca elétrica e instalar no meu condomínio, né? Sozinha, né? A síndica Paula vai fazer isso. E aí, na hora, a pessoa encostou, morreu, e aí vai procurar. Quem que assinou esse projeto? Não tem. Então, esse respaldo por trás, ter uma empresa que tenha engenheiros responsáveis, uma equipe de projetos em si para desenvolver o projeto que você precisa. Não pode ser nada além, mas também não pode ser algo que você tenha uma ilusão de que está seguro, né? Então, acho que esse é o ponto que Você falou é uma expressão que eu acho bacana aqui, chama análise de risco, né? Sim. Já aconteceu comigo, sabe? Como consultor, às vezes um empresário passou um perrengue, me chamou lá e já chegou com o pacote pronto. Falou, eu quero 5 guarda-costas, não sei o quê. E aí eu escuto, né? Porque a pessoa está meio tensa, passou pelo perrengue, está meio nervosa, então... E aí eu falo, bom, não vou fazer isso. E aí eu falo, não é você que define a estrutura, nem eu. Quem define a estrutura é o risco. Porque se eu atender você no que você está querendo aqui, agora que você está calorado, está meio tenso, você vai achar que eu estou fazendo vai me colocar lá no pedestal dos deuses, né? Na semana que vem, quando vem a conta, você vai falar, não precisava tudo isso, e aí vai passando aquele furor, a emoção, o cara vai cair na realidade e viu que eu superdimensionei na necessidade. Para que a amizade continue e a relação seja uma relação duradoura, não é você que define, nem sou eu. A gente vai fazer uma análise de risco. Isso. É o risco que define a estrutura. Essa é uma expressão que eu uso muito. É o risco que define a estrutura de segurança que a gente vai dar, né? Perfeito. Premissas. Gente, eu acho que a gente já estourou o tempo aqui, né? Imagina, estouramos, Paulinha. O tempo passa rápido aqui. Foi o primeiro tempo só, tem segundo tempo aqui. Tem segundo, terceiro, quarto, que tem bastante episódio ainda para vocês verem. Esse é só o primeiro episódio. Eu queria agradecer. Não, pera lá. Considerações finais. Não, dá uma mensagem, né? Deixa eles dar uma mensagem. Tá aqui bom, vamos lá. Leandro.
Começa com o comercial, tá bom, né? Ronaldo. O comercial. Ronaldo, dê suas considerações finais antes da uma gente mensagem, encerrar. Uma mensagem. qualquer coisa. Não, foi um prazer muito legal participar desse projeto novo, né? Foi bom para você? Muito bom, muito bom, sempre é bom. Obrigado mais uma vez, eu acho que isso é interessante e daqui podem surgir novas ideias, né? Sugestões, melhorias, isso é sempre legal. Eu gosto muito de participar porque a gente tem que saber que a gente não sabe de nada, né? A gente tem que estar sempre batendo papo para cada vez melhorar, evoluir. Eu acho que isso é importante. Obrigado pelo convite, espero ter colaborado, agregado, né, com todos aí. Bastante. E, enfim, vamos que vamos. Também agradeço aí o espaço, o convite. Acho que é legal a gente falar um pouco dessa área, né? Tanto da segurança patrimonial quanto da segurança eletrônica. Esses momentos, assim, às vezes a gente conversa no dia a dia, tem bate-papos assim, mas poder falar um pouco e para as pessoas também enxergarem esses pontos, acho que é legal. Então, agradeço o convite e a participação. Obrigada, Luca. Eu também agradeço, né? Já tive tantas jornadas com o Ronaldo, com o Zipoli, viajando nesse país aqui, Sem dúvida. visitando os nossos clientes. E é sempre um prazer tê-los aqui, ver essa contribuição, né? Eu vejo isso, Paulinha e vocês aqui que nos acompanham nesse podcast, né? Que nós fazemos parte de um momento na história de... como se fôssemos pioneiros, né? A segurança começou há bastante tempo, mas essa ressignificação da segurança não como um monte de gente chata e regra chata, mas como um valor. Eu acho que essa é a mágica da Protege, sabe? De falar para as pessoas que segurança não pode ser prioridade, nem prioridade, porque prioridade muda, mas um valor. Quando a segurança é valor, ela não muda, ela passa a fazer parte do nosso dia a dia como uma qualidade de vida, como estilo de vida. É isso que a Protege faz. Então, sou muito grato aqui pela presença de vocês, por revê-los aqui, né? E é sempre um privilégio estar aqui. Eu que agradeço a todos e é o primeiro episódio de uma série, então agradeço vocês por terem comprado a ideia desse podcast e os outros que estão por vir também, já quero aproveitar e agradecer. Então esse foi o final do primeiro episódio do Procast, o podcast do Grupo Protege. Siga a gente nas redes sociais. Ô Paulinha, quem que deu esse nome Procast? Não, aí fica um mistério. Não, foi escolhido pelo nosso presidente Marcelo Batista de Oliveira. Que Abraço, seu Marcelo. Abraço, seu Marcelo. Ele gosta de se envolver nos temas, principalmente... Ele gosta de estar na operação, né? Muito bacana. E então a gente vai ter aqui uma playlist no YouTube com todos os episódios dos nossos podcasts e também nas plataformas Spotify e Deezer. Tem outros episódios pela frente, né, Luca? A gente está aqui numa sequência legal, tá? Então acompanhem a gente, siga a gente nas redes sociais e até o próximo episódio. Tchau, gente. Um abraço. Tchau. Obrigado.